Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Escrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes, certo? Eu vou dar um apanhado sobre o que está nas capas dos jornais, certo? E aí vocês vão ficar mais informados durante o dia. O sexto voo de resgate de brasileiro em Israel vai trazer 15 estrangeiros. O resgate de 15 pessoas de nacionalidade vizinha foi negociado na diplomacia brasileira e outros 150 brasileiros embarcarão no mesmo voo. É o único país que está fazendo isso, é o Brasil, porque os Estados Unidos, para tirar os americanos de lá, está cobrando as passagens. O ministro Lupe diz que espera reduzir a fila do INSS até o final deste ano. Tempo de espera deve cair para 45 dias no máximo. Essa informação é da Agência Brasil. O Brasil analisa se vale insistir em nova resolução na ONU. O chanceler teme que o conflito se espalhe. Agora, eu vejo que Israel quer realmente que se espalhe. Inclusive que Israel, pelo jeito e pela forma, eles estão querendo uma guerra mundial. A terceira guerra mundial está logo ali. Após o veto dos Estados Unidos, o diplomata segue consulta com outros países para uma saída que possa fazer parar o conflito na faixa de Gaza. O Brasil, essas informações são da Agência Brasil. O Brasil convidado para a reunião no Egito sobre a crise lá na faixa de Gaza. Além do Egito e Brasil, outros países árabes, como a Jordânia, Catar e a Turquia, também vão participar dessa reunião que vai acontecer no Egito. O presidente dos Estados Unidos diz que não foi Israel que bombardeou o hospital de Gaza. No meu modo de entender, parece que quem é que está jogando bomba para lá é Israel, certo? Porque é o único país que está jogando bomba lá em Gaza, que ele quer matar todos os palestinos. A visita do presidente dos Estados Unidos aconteceu um dia depois do bombardeio no hospital Ali Arabi, que deixou mais de 400 mortos. Essa informação é do site Carta Capital. A Câmara aprova a adesão da Bolívia ao Mercosul. O texto segue para o Senado. Para se aceitar um membro do bloco, a Bolívia precisa da concordância de todos os países que integram isso. Agora, o absurdo é o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Ele vetou que previa ônibus de graça para os deficientes físicos de São Paulo. E o governador ainda, esse bolsonarista Tarcísio de Freitas, ele afirmou que o projeto é inconstitucional e interfere nos contratos vigentes com as empresas de ônibus. E tem outra.
não vai ter ônibus para os deficientes físicos. Quer dizer, aqueles deficientes físicos bolsonaristas que votaram no Tarcísio de Freitas, pelo jeito não vão ter ônibus de graça em São Paulo. Da próxima vez tem que votar direito. O Supremo Tribunal Federal mantém multa contra a coligação do Bolsonaro por site contra o Lula. E no Supremo Tribunal Federal, a defesa da coligação do Bolsonaro alega que o endereço era apenas de reprodução de notícia jornalística. Essas informações são do site Carta Capital. O juiz Apio fez um acordo com o Conselho Nacional de Justiça e desiste da vara da Lava Jato e pedirá transferência para uma outra vara. E o processo administrativo ao qual o juiz responde será encerrado após ele inscrever-se em edital para outra vara. Após acordo sobre a eleição, os Estados Unidos aliviam a sanção sobre o petróleo e o gás da Venezuela e reforça que podem alterar ou revogar a autorização a qualquer momento em caso de representantes de Maduro não cumprirem o acordo. Agora, olha bem, eu acho isso uma baita injustiça. Por que os Estados Unidos têm que interferir em outro país? Eles não são dono do mundo. Eles não mandam no mundo. Agora interferem em todos os países. A ideia já é muito clara. Eles gostam de interferir porque eles gostam de guerra. Porque o objetivo deles era em fazer guerra. É o único objetivo dos Estados Unidos, são a guerra. Agora, eu acho o fim da picada esse negócio de os Estados Unidos interferir em tudo. O 6º voo da FAB trazendo brasileiros resgatados do conflito lá na faixa de Gaza entre o Hamas e Israel chegou ao Brasil na madrugada dessa quinta-feira. Ao todo, são 219 passageiros desembarcados no Rio de Janeiro. E com isso chega a... Olha bem, a quantidade que o governo brasileiro trouxe de Israel para o Brasil. E a maior parte deles, tudo bolsonarista. Que eu não sei o que vai fazer em Israel. No Brasil tem tantos lugares para rezar, eles vão rezar lá em Israel. Bater a cabeça no muro. É de uma topeirice que não tem tamanho. Chegou a 1.135 brasileiros de Israel, trazido de Israel para o Brasil, desde a escalada do conflito na região. A operação de repatriação é a maior já montada e pretende ainda realizar um 7º voo. Nesta fase serão cerca de 150 brasileiros que ainda deixarão Israel e mais 15 estrangeiros da América do Sul. E o resgate de nascidos no país vizinho foi negociado pela diplomacia brasileira. E a prioridade sempre foi para os brasileiros. Com a lista de brasileiros foi reduzida. Neste próximo voo, vão conseguir trazer 15 estrangeiros de país vizinho, explicou
Mauro Vieira em uma entrevista na quarta-feira. Devem compor a lista pessoas nascidas no Paraguai, no Uruguai, na Argentina e na Bolívia, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores. A data ainda não foi confirmada. Em outra frente da operação, o governo segue acompanhando a situação dos brasileiros na faixa de Gaza. Um grupo de mais de 20 pessoas já está na fronteira do Egito e aguarda apenas a liberação para cruzar de um país e embarcar em voo de volta para o Brasil. E o cerco imposto por Israel, no entanto, causa dificuldade para se abrir a fronteira. A representação brasileira em Ramala providenciou a retirada dos brasileiros da região mais tensa. Articulou com a autoridade de Israel e dos palestinos o transporte do grupo com segurança e hospedou 26 pessoas em casa em apartamento próximos das fronteiras, garantindo suporte psicológico, alimentação, medicação. Isso esclarece o governo. Quer dizer, o governo brasileiro está sendo uma mãe para esses bolsonaristas que estão vindo de lá. Agora o governo federal segue articulando com todos os lados do conflito a abertura da passagem de Rafah na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, para repatriar os brasileiros. O avião CV-2 da Presidência da República está no Cairo, no Egito, esperando para ser acionado. Completa o comunicado. E esses brasileiros vão ser trazidos para o Rio de Janeiro, onde eles vão desembarcar. Agora, é o fim da picada, mas é o fim da picada. Todos os outros países estão trazendo aqueles que querem sair de Israel, tem que pagar para sair. Agora, o Egito anunciou o corredor de auxílio sustentável para a faixa de Gaza via Rafah. Mais cedo, Israel afirmou que não impedirá o envio de alimento, água e medicamento do Egito para os que estão na faixa de Gaza. Agora, eu vejo isso como uma grande mentira, porque não dá para acreditar em Israel. Porque o que acontece? Israel, eles eles estão pedindo um auxílio para os Estados Unidos de mais de 10 bilhões. Sabe o que é 10 bilhões de dólares? Estão pedindo mais de 10 bilhões de dólares. Agora, o Brasil ver se vale insistir numa nova resolução para a ONU, para colocar em votação na ONU. Diz o chanceler que ele teme o conflito. Há uma discussão interna no Brasil, inclusive política, se vale o esforço do país tentar aprovar uma nova resolução sobre o conflito na faixa de Gaza, no Conselho de Segurança da ONU. Mais voltada às vítimas e aos reféns, ou seja, o país já fez a sua parte com o texto vetado pelos Estados Unidos,
Mas é lógico que qualquer coisa que faça parar a guerra, quer dizer, não é nem a guerra, é a agressão de Israel à faixa de Gaza, porque esse é o objetivo do Netanyahu. Por isso que o Netanyahu está pedindo para os Estados Unidos um auxílio militar em termos de arma. E sabe quanto que é esse empréstimo que eles estão fazendo? 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares. O Brasil, que este mês ocupa a presidência do Conselho de Segurança da ONU, defende um discurso com o foco nas causas humanitárias e reflete sobre um documento aprovado pela maioria dos atuais integrantes do órgão. Porque a maioria, todo mundo votou a favor. Só teve 2 abstenção. Agora, teve um país, o único país que votou contra, que foi justamente os Estados Unidos, que eles querem manter a guerra. Porque os Estados Unidos é um país que gosta de guerra. O objetivo deles é fazer guerra no mundo. Porque ele fazendo guerra no mundo, ele vende arma. Porque eles são um dos maiores fabricantes de arma no mundo. E o objetivo deles é interferir em vários países, como interfere em Cuba, como interfere na Venezuela, como interfere em quase todos, na Ucrânia, em vários países. Os Estados Unidos é o país campeão em guerra. Agora, o Conselho da ONU tem que tomar uma vergonha na cara e companheiro, vamos mudar isso. Tem que mudar essas coisas. Não tem que deixar os Estados Unidos tomar conta do mundo. Por que eles querem tomar conta do mundo? Não tem essa. Tem que aproveitar agora a deixa e o Conselho de Segurança da ONU se reunirem e tomarem uma decisão. Porque não é justo que, olha bem, são 15 países, certo? 12 países votaram a favor o documento feito pelo Brasil para fazer um corredor humanitário lá na faixa de Gaza, para as pessoas que quiserem sair e também entrar alimento, porque o pessoal lá não tem alimento, não tem água e nem energia elétrica. Então, Israel está jogando bomba na cabeça das pessoas. Inclusive jogou uma bomba essa semana em um hospital e 2 dias antes em uma escola. E só no hospital matou quase 500 pessoas. 400 e pouco, quase 500. Só no hospital. Agora, deixar os Estados Unidos, são praticamente 14 votos, porque teve 12 votos a favor a que o Brasil estava pedindo, a fazer o corredor humanitário e parar com o bombardeamento da cidade. 12 votaram a favor. E teve 2 obtenções, sabe? Eles se obtiveram de votar, que foi a Rússia e a Inglaterra. Agora, essas abstenções, 2 abstenções, agora quem votou contra só foi os Estados Unidos. Pô, pera um pouquinho, são 14 votos contra 1. Quer dizer que o que vale é o voto da minoria.
Então, para que existe esse conselho? É um conselho que só existe a minoria que é favorecida. Agora, eu sei porque os Estados Unidos votou contra. É justamente por causa dos 10 bilhões que Israel pediu para os Estados Unidos em termos de armas. 10 bilhões o valor para vender as armas para Israel. Agora, 10 bilhões de armas, o que eles querem fazer? Uma guerra mundial. É a terceira guerra mundial que Israel está querendo fazer. Você imagina só, e esse Netanyahu aí, ele é um nazista. Ele está aplicando as mesmas normas que o Hitler aplicou na Segunda Guerra Mundial contra os judeus. Contra os judeus. Dizendo, inclusive, que os judeus eram uma raça inferior. Agora, o Netanyahu está usando essas mesmas normas para prejudicar a Palestina, porque eles também falam que, inclusive, que o povo da Palestina é uma raça inferior. E esse pessoal nazista, fascista, é que queria ganhar as eleições aqui no Brasil. É a mesma coisa. Queria ganhar a sorte que não ganhou. Porque se o tal de genocida tivesse ganho as eleições no Brasil, eu não sei o que seria do Brasil. Porque ele ficou 4 anos pregando ódio. Colocou no governo mais de 6 mil militares. Agora, no dia 8 de janeiro, organizou todo aquele ato terrorista para dar um golpe de Estado e implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos. Nós não queremos mais ditadura militar. Chega de ditadura militar, porque nós sabemos o que é uma ditadura militar fascista. Nós sabemos, sentimos na carne e na pele o que é. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Nunca mais ditadura militar no Brasil, certo? Então, fico por aqui, pessoal, e um tchau.